Fala, meus cachorro, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo, dessa vez para conversar sobre a final surpreendente dessa Liga Europa. Para quem não assistiu, a Atalanta acaba de se sagrar campeã em cima do poderoso Bayer Leverkusen com uma vitória espetacular de 3-0 com um show de Ademola Lookman com os 3 gols marcados pelo nigeriano. 3-0 fora o baile, porque foi um amasso da Atalanta, um controle de jogo completo, surpreendendo o Xabi Alonso e o Bayer Leverkusen, cara, porque a gente não esperava que isso fosse acontecer. Até com uma derrota possivelmente poderia acontecer porque é do futebol, mas da maneira que foi, numa final, realmente o trabalho do Gasperini, técnico da Atalanta, foi espetacular. Afinal, são 8 anos de Atalanta. A gente vai falar sobre isso, tá bom? Vamos falar sobre essa final. Primeiros recados. Vai lá na nossa rifa, R$1,99 por número, o link tá aqui na descrição. O prêmio é R$10.000 ou um iPhone 15 Pro Max ou um notebook gamer mais uma Boombox 3, que é uma caixa de som maneirona da JBL, tá? R$1,99 por número. Os top 3 compradores, quem adquirir mais números, o primeiro também leva um prêmio de 10 mil, o segundo de 9 mil, o terceiro de 8 mil reais, tá? O sorteio tá marcado para dia 8 de junho, porém, ainda faltam 23 mil reais pra gente bater o valor do prêmio para poder realizar o sorteio. Então, se você tá postergando e pode, né, participar da rifa, eu peço para você já ir adquirindo os seus números, tá bom? 10 números ou mais, seu nome aparece nos créditos finais aqui, né, nos vídeos com edição, né? Nesse aqui não tem, esse aqui é no pelo, tá bom? E é isso. Link na descrição, futirinhas.net, vai lá, adquira sua rifa. Vou deixar o link aqui também no cardzinho, caso você queira, tá? Só clicar aqui e vai direto pro site da rifa. Você pode adquirir por Pix, por cartão de crédito, por cartão de débito, enfim, você que escolhe, tá? Só não dá por boleto, porque vence em 1 hora o período do pedido, tá bom? Valeu, vamos falar aqui dessa final e depois de encerrar o assunto final, eu quero conversar com você sobre o tic-tac, tá? Quero falar diretamente com você que acompanha a gente, beleza? É isso, vamos lá. Primeiro vamos falar aqui da partida, dessa vitória maravilhosa da Atalanta por 3-0 e falar um pouco da campanha também da Atalanta e também do Bayer Leverkusen. Primeiro ponto aqui a ser levantado foram 51 jogos de invencibilidade desse Bayer Leverkusen, cara. É absurdo. Tava desde maio do ano passado, ou seja, um ano sem perder. É uma vitória que engrandece ainda mais o feito da Atalanta, cara. Porque era um ano sem perder, eles ganharam todo mundo, né? E quando muito empataram, sabe? Empates assim, heróicos, empates nos últimos momentos dos jogos, e eu até achei, falei, cara, tá bom, a Atalanta tá amassando, 2-0 na hora que eu comentei, falei assim, capaz desse Bayer Leverkusen aí empatar o jogo aos 44 segundo tempo, né? Aliás, diminuir aos 44 segundo tempo e empatar com 3 minutos, 4 minutos de acréscimo e levar o jogo pra prorrogação e ainda vencer na prorrogação, porque era o que esse time estava fazendo. No mata-mata, inclusive, em vários momentos da temporada isso aconteceu. Um time que tem um poder de reação absurdo. Quem acompanhou a temporada do Bayer Leverkusen, e graças a Deus eu trabalhei nessa temporada de Bundesliga, então eu pude acompanhar ainda mais de perto. Já acompanhava. Trabalhando na temporada da Bundesliga, eu pude acompanhar ainda mais os feitos desse Bayer Leverkusen. O título não foi, o título da Bundesliga do Bayer não foi nem um pouco surpreendente, tamanha superioridade que eles tiveram durante o campeonato. Era um domínio completo, foi um domínio completo e absoluto. E o trabalho do Xabi Alonso foi espetacular, está sendo espetacular, né? Já garantiu permanência para a próxima temporada, o Bayern já garantiu a permanência do Florian Wirtz, por exemplo, que é o grande craque do time, o camisa 10, né? Um dos melhores jogadores da geração. Para mim, ela está postulante a concorrer ao Bola de Ouro, tamanho, o nível da temporada desse menino de 20 anos, né? Dito isso, a Atalanta conseguiu surpreender. O Gasperini, que tá ali há 8 temporadas, chegou em 2016 na Atalanta, tá fazendo um trabalho espetacular, cara. Porque assim, ele pegou um time num patamar de lutando para não cair, de meio de tabela, e começou a levar para competições europeias. Obviamente que o título italiano não chegou em nenhum momento com o trabalho do Gasperini, mas é um time que desenvolve um trabalho de prospecção de jogadores muito interessante, né? Além disso, tem um treinador que tem uma filosofia de jogo de apertar no ataque, de pressionar ofensivamente, de rápida recuperação de bola, né? É um time agudo e é assim desde sempre, né? Para quem entrou no hype de Atalanta, a Atalanta foi hypada pela primeira vez assim para o grande público naquela Champions League que eles acabaram eliminados para o PSG naquele super agosto, né? Depois da pandemia.
Inclusive, vou até fazer uma parte dessa aqui. Ali foi a Atalanta que apareceu, aquela Atalanta de Papo Gomes, Ilicic, etc. E já ali já era o Gasperini. Aquele jogo, pra quem não lembra, foi um jogo bem difícil. Embora o PSG tenha vencido por 2-1, foi um jogo difícil pro PSG, porque a Atalanta jogou muita bola. Tinha feito até então uma ótima Liga dos Campeões, fazia uma ótima temporada mesmo, né? E tá sempre ali, lutando entre os quatro na Itália. Já estava classificado, inclusive, para a próxima Liga dos Campeões, né? O que coroa ainda mais essa temporada, porque esse título é o maior título da história do clube. Quando um clube desse é ascendente, né? Um clube pequeno consegue um feito desse, a gente tem que salientar, porque é muito importante, né? O título da Atalanta, que já fez temporadas até melhores do que a atual. Mas o Gasperini, querendo ou não, ele é um cara que faz esse time jogar. E o Lookman, que é o homem que fez os 3 gols aí, é um nigeriano, né? Ele é inglês, mas tem ascendência nigeriana e defende a seleção da Nigéria. É um cara de 26 anos, que sempre fez uma carreira assim, né? De segundo escalão, né? Ele foi até uma promessa maior, mas é tal da maturação tarde, cara. Às vezes o cara demora um pouquinho mais pra chegar no mais alto nível. E o Lookman parece em crescimento nos últimos anos, né? Ele vem evoluindo muito trabalhando junto com o Gasperini, uma excelente dupla de ataque que ele faz com o Scamacca nessa temporada, né? Que inclusive fez 2 gols contra o Liverpool, e eu vou falar da campanha aqui da Atalanta também, né, nesse título de Liga Europa. Então, assim, já classificada para a Liga dos Campeões, foi lá e venceu o Bayer Leverkusen. Então, são 2 times de alto nível, mas obviamente que o Bayer Leverkusen é ainda mais alto nível. Tem jogadores ali, cara, que estão numa temporada de sonho. Mas, enfim, né, favoritismo, ele serve para só você apontar antes do jogo. Quando entra em campo, às vezes ele não se traduz, né, do que a gente esperava. E foi justamente esse jogo. Um jogo em que a Atalanta, desde o primeiro momento, amassou o Bayer Leverkusen. Não dava espaço para que eles respirassem para construir as jogadas. O Bayer Leverkusen, desde o primeiro minuto, não conseguia impor seu ritmo. Né? Eu nem acho, olha, escalou mal, eu acho que o Xabi Alonso errou. Não, não acho. Eu acho que é totalmente mérito do trabalho do Gasperini com o time dele. Porque, assim, a postura da Atalanta no jogo foi totalmente além do esperado, porque eles estavam correndo do mesmo jeito no minuto 1 até o minuto 80. O tempo inteiro, marcando em cima, né, pressionando o jogador que estava com a bola para ele ter poucas alternativas de passe. Você via geralmente quando o jogador recuperava a bola ali, tipo o Chaka tá com a bola, já tinha alguém em cima, e nos jogadores que poderiam receber o passe dele, já tinha marcação também. Então o Gasperini desenhou isso muito bem. Ele fez a marcação da Atalanta ser distribuída no campo. Ele não fica com aquele bloco baixo, todo mundo na defesa esperando, não. Ele pressionou ofensivamente, ele dificultava o passe, que é onde o Xabi Alonso, o time do Xabi Alonso mais se destaca, na construção de jogo. Tem vários jogos de linha de gols do Leverkusen na temporada de linha de passe, tanto que os gols do time são distribuídos entre vários jogadores, cara. É o Boniface, é o Virtus, é o Grimaldo, é o Frimpong, vários jogadores marcando seus gols, o Hoffman também, né? O Andrich, o próprio Chaka fez alguns gols na temporada. Então, é muita coisa. O Patrick Schick, que é o reserva, né? O centroavante reserva, também tem seus gols na temporada. Então, é um time que distribui muito os seus gols. Então, imagina, para um técnico rival tentar marcar todo mundo, porque sempre no time do Bayer Leverkusen tem uma alternativa de jogador para chegar lá para finalizar. E a Atalanta conseguiu bloquear isso, cara. É impressionante. É óbvio que cai tudo naquele. Ah, o dia não tá bom pros caras, hoje não funcionou e tal. Tudo bem, mas vamos reconhecer o mérito de quem conseguiu fazer isso, essa engrenagem que estava funcionando perfeitamente a temporada toda, há 51 jogos sem perder. Um time foi lá e conseguiu fazer isso parar de funcionar. E não é assim, por mais que em alguns momentos da temporada alguns times tenham conseguido isso em algumas partidas contra o Bayer Leverkusen, a Atalanta foi o primeiro que conseguiu isso durante um jogo todo. Porque, como eu citei lá no começo, alguns jogos do Bayer Leverkusen, eles empatavam, conseguiam diminuir perto do final do jogo, empatavam. Então, assim, o poder mental desse Bayer Leverkusen é o que chamava muito mais atenção, além de todo o desempenho que estava tendo na temporada. A força mental desse time era absurda. E a Atalanta conseguiu bloquear isso. Então, assim, é totalmente mérito do Gasperini e do time que entrou em campo, né? Os zagueiros da Atalanta, cara, o Scalvini principalmente, que é o capitão, ele tem 19 anos, cara. É um zagueiraço, joga muita bola. Né? É um time, o De Ketelaere, que no Milan era uma nulidade,
na Atalanta joga a bola do Gasperini. Então é um time que funciona muito bem, Koop Miners, mas principalmente nesse meio de campo, o recém-convocado para a seleção brasileira, o Ederson. Que partida fez o Ederson, cara? Que temporada, né? Essa partida coroou a temporada maravilhosa que o Ederson fez. Se em alguns momentos dessa temporada a Atalanta oscilou, porque ela oscilou, o Ederson foi um dos caras mais constantes da temporada da Atalanta, tá? E eu, cara, eu não sou mentiroso aqui, vocês sabem. Eu assisti alguns jogos, mas não assisti um monte de jogos. Então, como é que eu faço? Melhores momentos de vários jogos, mapa de calor para entender o que o cara fez, né? Ler matérias, buscar informação. Aí você vai criando, né? Pegando informações de várias pessoas para você criar a sua informação. Porque não dá para se acompanhar todos os jogos de todos os times. Você tem que escolher suas batalhas, né? Então, de acordo com tudo que eu acompanhei, a temporada do Ederson, ela é do mais alto nível. Uma temporada espetacular, cara. E assim, você vai falar, pô, ele não deu assistência. Mas olha, pega o mapa de calor desse cara. O que que ele corre, o que que ele se dedica nesse time. Ele é um desses que faz a pressão no passe, ele é um desses que tá sempre como uma alternativa de marcação, fechando espaço para que um possível recebedor de um passe esteja marcado. Então tudo isso é mérito do jogador também e da linha desenhada pelo treinador. Então o título da Atalanta coroa uma excelente temporada, né? Uma excelente partida principalmente, né? A Liga Europa da Atalanta é maravilhosa, assim como era do Bayer Leverkusen também, né? Afinal, estava invicto na temporada, embora no Campeonato Nacional a Atalanta tenha ficado na quinta posição. Tudo bem, né? Teve times melhores no Campeonato Italiano, até porque o elenco começa a cobrar e com um elenco mais curto realmente é difícil. E a Atalanta, no modelo de trabalho, é um time que compra muito barato e vende muito mais caro. Possivelmente Scalvini seja um desses nomes, o Ederson também, né, vem ali, se destaca e possa sair por um valor muito alto. E aí a Atalanta, o Gasperini tem que fazer de novo essa busca de monitorar alguém para trazer e tentar encaixar no time. É assim que eles funcionam, né? Era assim com o Papo Gomes e o Ilicic lá atrás, é agora com o Ketelar, com o Lukman, com o Ederson, o Scalvini, etc, né? E companhia limitada aí desse time que, enfim, surpreendeu novamente e recebe um grande título merecidamente, né? Vou só salientar a campanha dos dois dessa Liga Europa. A Atalanta se classificou em primeiro no grupo D da Liga Europa, que tinha Sporting, que ficou em segundo. A Atalanta fez 14 pontos, tá? 4 vitórias e 2 empates. O Sporting ficou em segundo com 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates e uma derrota. E teve Sturm Graz com 4 pontos e o Rakov da Polônia com 4 também. O Bayer Leverkusen, deixa eu só achar o grupo do Bayer Leverkusen, acredito que é o H. É, isso, o grupo H. O Bayer Leverkusen ficou com 18 pontos, venceu 6 jogos da primeira fase, o Karabag ficou em segundo. Como é que funciona a Liga Europa? Os primeiros colocados de cada grupo, eles vão direto para as oitavas de final. Os segundos colocados, eles vão jogar uma 16 avos antes da fase das oitavas de final contra o terceiro colocado dos grupos da Liga dos Campeões, beleza? Então, tanto o Bayer Leverkusen quanto a Atalanta já foram direto para as oitavas de final. Na segunda fase, aí teve lá os confrontos. Aí, nas oitavas de final, a Atalanta pegou o Sporting, que ficou em segundo no seu grupo, e se classificou, empatando em Portugal por 1-1 e vencendo na Itália por 2-1. O Sporting, inclusive, fez um excelente campeonato português e volta a ser campeão, né? O Sporting geralmente é um time que demora muitos anos entre um título e outro e recentemente vem de grande trabalho, né? Campeão de novo em Portugal. Então é um time que foi campeão no seu país, a Atalanta eliminou, tá? O Bayer Leverkusen teve um confronto muito difícil contra o Karabag, né? E é justamente aí que vem a força mental desse time. Tava perdendo, né, no estádio de Baku por 2-0, empatou no final, empatou o primeiro jogo 2-2 e venceu na Alemanha por 3-2. Então foi um confronto bem difícil. Nas quartas de final, a gente teve a Atalanta contra o Liverpool e aqui pega a única derrota da Atalanta, se eu não me engano, nessa Liga Europa, que é justamente para o Liverpool, jogando em casa, porque o primeiro jogo, com o duplo gol do Scamacca, né, o Scamacca marcou 2 vezes, eles foram lá no Anfield, o Klopp resolveu poupar o time e a Atalanta sentou 3-0. Então assim, teve toda essa parte. Eu acho que teve um menosprezo também por parte do Liverpool pelas dificuldades de escalação e também pelas escolhas do Klopp naquele momento, mas o Gasperini não tem nada a ver com isso. Foi lá e o time meteu 3-0 em pleno Anfield Road. 3-0 para a Atalanta. No jogo de volta, o Liverpool conseguiu vencer, mas foi insuficiente. Foi 1-0 e deu a única derrota da Atalanta nessa campanha de Liga Europa, tá? O Bayer Leverkusen pegou o West Ham, que também é um time muito bom, venceu na Alemanha por 2-0 e empatou
em Londres por 1-1. Tava perdendo, empatou no final, 1-1, gol do Frimpong, se eu não me engano. Semifinal, Olympique de Marselha e Atalanta. Atalanta empatou na França 1-1 e venceu na Itália por 3-0, né? Então foi uma vitória imponente, com gol do Bilal e gol do Lukman também. Já o Bayer Leverkusen enfrentou o bom time da Roma, tá? O time da Roma, depois que o De Rossi assumiu, melhorou bastante. Então era um time que estava dando muito trabalho. Só para citar, a Roma tinha passado pelo Milan nas quartas de final. O Milan que terminou melhor que a Roma no Campeonato Italiano, só para citar, né? E passou pelo Milan, jogando melhor. E aí recebeu o Bayer Leverkusen no Olímpico de Roma e perdeu por 2-0 num jogo que a Roma até começou bem, mas o Bayer Leverkusen foi superior e acabou vencendo. E lá na Alemanha, 2-2, tá certo? E tivemos essa final com o título da Atalanta, merecidíssimo. Parabéns para Atalanta, 3-0. Comemore, porque é o maior título de sua história, tá bom? Isso é com relação ao jogo. Agora eu quero falar com você. Se você quiser fechar aqui, não quiser saber sobre o Tiki-Taka, tudo bem. É uma coisa muito minha, nem tanto do Rafael e do Soltaro, não. É muito minha, tá? Eu tenho respondido alguns comentários com relação ao Tiki-Taka, né? Eu quero que você entenda que não é arrogância minha. Eu quero que você entenda o meu ponto de vista. É muito chato para mim, né? Eu acredito que pro Rafael também. Quando as pessoas, vocês não, né? Algumas pessoas tentam misturar brincadeira com ofensa. Uma coisa vocês estão zoando o Lucas, é Patolini, não sei o quê. Pô, meu irmão, isso aí tá tudo show. A gente inclusive zoou no último tic-tac falando, eu falei pra você, fala aí, você é desprezível, que eu quero ver falando por causa da voz. Beleza, isso é brincadeira. Quando você começa a falar, esse lixo, tira esse cara daí, não presta pra fazer com vocês. Isso é ofensa. Então, não misture as coisas. Fala, você tem que aceitar a brincadeira. Uma brincadeira é uma coisa, ofensa é outra. Misturar os dois pra maquiar uma ofensa, não, tá? Primeiro ponto aqui. Com relação ao tic-tac, é um programa novo no canal e a gente entende que por ser um programa novo com uma pessoa a mais, vai demorar um tempo para que as pessoas se acostumem também com essa pessoa a mais, né? O Caio, meu amigo, que morreu infelizmente em 2018, eu tô falando bem sério agora, né? A gente brinca sobre ele e tal, mas assim, a gente perdeu ele em 2018. O Caio, que participou de N vídeos aqui no canal, ele tinha uma resistência de muitas pessoas também. Muitas pessoas. Ah, por que esse cara tá aí? Tem que ser só vocês dois, não pode participar esse cara. E, pô, ele tava, sei lá, o Caio teve lá 40 vídeos aqui no canal e tinha uma resistência, porque tem gente que infelizmente acha, eu assisto, então eu determino o que você tem que fazer. Não é assim que as coisas funcionam, né? Eu quero que você entenda, e eu tô falando de coração aberto, tá? Ao longo desses anos todos de Futirinha, né, a gente obviamente errou em algumas partes, a gente fez escolhas que não deveria ter feito, isso é normal, tá? E não quer dizer que a gente não escute também quem assiste, a gente escuta. Só que ao longo desses anos todos, quem decidiu a editoria do canal, de como ele deveria ser feito, o que deveria ser transmitido, o conteúdo que deveria ser passado com erros e acertos, fomos nós dois. Não é verdade? Exatamente. Então, partindo desse pressuposto, não dá pra você que tá com todas as pedras na mão falando, se esse cara tiver eu não assisto, é melhor não assistir, olha só que corte merda, assim, os vídeos estão uma merda por causa disso, assim, cara, de verdade. Eu sou muito crítico com isso. Se tivesse ruim, eu seria o primeiro a me manifestar. Olha, tá ruim, tal. Inclusive na parte de, olha, melhora esse som, usa esse microfone aqui. Isso aqui tá tudo sendo conversado. A gente só não queria ficar postergando ainda mais o negócio que a gente quer fazer. A gente não conseguiu meter no estúdio por causa de problemas financeiros, que não cabe a mim ficar falando agora, mas foram bem graves com relação ao trabalho que eu estava, tá bom? Então você entenda o que você achar por isso. Então são problemas bem graves, tá certo? Isso atrapalhou demais o que a gente queria fazer. Por isso que a gente começou a fazer rifa. Por isso, tá? Por isso que a gente quis fazer o negócio. Por isso que a gente começou a usar o dinheiro da rifa para pagar conta, que não era para isso que teria que ser feito por causa desse trabalho, tá bom? Então, tudo isso tem um peso muito grande. Como a gente sempre decidiu a linha editorial, eu te peço confiança para falar, bom, eu acho que eles sabem o caminho que eles estão indo. A gente tá confiante no tic-tac, a gente fez uma puta apresentaçãozinha bonita com o Xande, sabe? O Xande, inclusive, estava convidado para fazer parte da equipe e por uma escolha pessoal dele nesse momento, ele não tá fazendo, mas ele tá com o caminho aberto para entrar aqui e falar também, sabe? O Xande é meu amigo há muitos anos, cara. É um cara que eu amo de paixão, então assim, ele tiver aqui e tiver ofensa, eu vou ficar ofendido. Porque é além da brincadeira. Uma coisa, eu chamo o Xande de careca. Você tá calvo, não sei o que, assume a careca, não sei o que. Uma coisa o cara fala, pô, é careca, não sei o que. Aí depois começar a ofender um amigo meu, isso vai me machucar. Porque eu vou tomar as dores sim. Sabe? E eu vejo muita gente
sendo bem arrogante com relação a isso, como se o fato de a gente decidir colocar uma pessoa nova num programa fosse, tipo, delimitador para o resto do conteúdo. E o conteúdo está aqui. Esse vídeo é um vídeo normal. Que, obviamente, estou falando de outras coisas, além do jogo. Mas é um vídeo normal. Sem ninguém. Tá só eu. Sabe? Do mesmo jeito que em vídeos que eu tô sozinho, ou o Rafael está sozinho, vem alguém ofender porque, não tá o outro. Sem o outro não presta. Mano, não é assim que as coisas funcionam. Às vezes não dá. O Rafael, inclusive, ele não tava nem disponível pra fazer esse vídeo agora. Eu tô fazendo. Tá certo? Eu tô fazendo. Então, é isso. Entenda que em determinados momentos não dá para fazer certas coisas. E o Tic-Tac é um projeto que a gente acredita muito, tá? A gente está começando desse jeito e o nosso plano é que ele aumente, que ele escalone, que ele passe a ter mais programas, que ele passe a ter mais cortes, e os cortes vão entrar no conteúdo normal também. Por quê? Com os cortes, e você entenda, você assistiu a live, muito obrigado. Você viu um corte, pô, já viu o corte? Entra no vídeo, dá um like e sai do vídeo. Só para uma forma de entender que o YouTube entender, bom, eles gostam do canal, não sei o quê. Pra isso, não entra no vídeo, pô, já vi a live, que bosta. Não critica, cara, eu boto na capa, tic-tac, pra justamente evidenciar. É um corte do programa aqui lá. E a gente faz em bloco justamente para poder cortar. Gente, eu fiz mercadinho dentro do tic-tac, eu fiz curiosidades dentro do Tic-Tac. O Tic-Tac, ele pode servir até como uma maneira de voltar com as histórias, pra gente falar sobre coisas, além curiosidades também, que muita gente pede de volta, e por causa do delimitador do YouTube, acaba atrapalhando. Então, assim, o Tic-Tac não é só um programa de notícias. Ele está, por enquanto, como notícias, mas no último, inclusive, já teve curiosidades. Entendeu? Então é isso. Se você tá acompanhando, se acompanha o canal, você gosta da gente, dá esse voto de confiança. Para de ser odioso com as coisas, sabe? O Rafael e eu continuamos fazendo Frutinhos do mesmo jeito. A gente botou uma pessoa nova num programa novo, que é muito boa. A gente não escolheu por acaso, vem aqui, não sei o quê. E a gente conversou com outras pessoas também, além do Soltaram, tá? E aí, um momento ou outra pessoa não quis. Enfim, uma, por exemplo, o Marco Pastore, que é aquele problema com o Pepe lá. Eu conversei com ele, você quer fazer com a gente e tal? E ele não pôde, mas era um dos caras convidados para fazer. Ia ter uma revolta aqui também, sabe? E a gente ia zoar. Ia zoar. Então a gente vai continuar brincando com o Lucas, vai continuar brincando, zoando, falando de Patolino, caramba, porque isso eu acho super válido. Agora, misturar ofensa no meio, pra depois falar, vocês não aceitam brincadeira, vocês estão sendo arrogantes, cara, é muito chato. Isso é muito chato, é desgastante. Então, se você gosta da gente, dá esse voto de confiança, acompanha o bagulho. Acompanha o negócio. Se você tá vendo as lives, tá gostando e não quer ver corte depois, e receber um corte, entra no vídeo, dá um like para ajudar o canal e pode sair do vídeo para outras pessoas assistirem, porque os cortes é para justamente isso. Para caso a pessoa não tenha acompanhado, ela possa acompanhar um assunto que lhe chama atenção, tá? E ele é dentro do Futirinhas justamente por isso, porque é na minutagem que o Futirinhas trabalha. Então, o vídeo normal acontece e além disso tem um corte. Então assim, você tem 2 vídeos por dia, geralmente, normais. E mais um corte, ou 2, então são mais vídeos por dia. É mais conteúdo dentro do canal. Entendeu? É isso que a gente pensou. Criar um canal separado só para postar corte é ruim, até para vender publicidade. E o que sustenta, gente, é publicidade. Não é AdSense, tá? A AdSense é muito baixo. O que sustenta é publicidade. Se o AdSense fosse alto, meu irmão, eu tava feliz pra caramba. Deus quisesse que só o AdSense fosse alto. Que eu não precisava fazer outras coisas. Mas não é assim que funciona. O AdSense foi alto um período do canal. 2 anos. O resto é baixo e a gente tem que se virar para achar alternativas. E a gente se vira, brother. Sabe? A gente não é rico, a gente não é do mesmo nível do Whindersson, do Felipe Neto, como muita gente acha que a gente é. Vocês trabalham no YouTube. Obviamente que a gente ganha acima da média do brasileiro. A gente não é hipócrita, a gente não esconde isso. Mas a gente não é milionário, velho. Os caras acham que a gente tá cuspindo dinheiro ao rodo, não. Tudo tem planejamento. Você quer comprar um carro? Se planeja. Paga pouco por mês. Não dá pra você sair. Olha, vou comprar um Subaru agora. Paga 400 pau num carro. Não é assim pra gente, tá? Tudo é muito pensado. Tudo. Todo passo é muito pensado. Todo passo é muito estruturado. É isso que a gente faz. Tá bom? Então eu espero, de verdade, tô falando com o coração aberto, que você, caso você tenha essas restrições, entenda. Se coloca um pouco no lugar do outro. Porque eu só vejo gente falar, você tem que entender o público. Mano, que não é só você. Tipo, tudo bem. E eu sempre falo, quem não gosta faz questão de mostrar que não gosta. Quem gosta vai lá, dá um like, obrigado, não sei o que, tô assistindo, é isso aí. Então, entenda, o número de likes é muito, mas assim, arrebatador, 99% de likes em comparação a dislikes. Só que vem aquela pessoa que se incomoda, ela faz questão de mostrar que se incomoda, e aí o comentário dela tem 100 likes, ele acha que ele tá estourando e que todo mundo no canal concorda com ele. Não é assim que funciona, tá, gente?
E eu tô falando um negócio que eu trabalho há 15 anos. Eu sei do que eu estou falando nesse ponto. Tá bom? Então, por favor, entenda. É isso. Paciência. Vai acreditando no projeto, vai dando força, vai invariavelmente vir outro convidado, vai invariavelmente participando outras pessoas também, né? E a gente vai se moldando para que o conteúdo seja cada vez melhor. Esse é o nosso objetivo com o Tic-Tac, tá bom? Não é para substituir o Futirinhas, não vai acabar o conteúdo normal, mas às vezes numa live você consegue desenvolver mais assuntos. E a ideia é que com o Tic-Tac vocês participem mais, né? A gente ceder, criar um quadro que ceda espaço para que abra a câmera, você entre e dê sua opinião. A gente quer fazer várias coisas. Então, por favor, dá um voto de confiança, acredita no que a gente está fazendo, porque a gente está há 15 anos fazendo isso e você está acompanhando. Beleza? Então é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tamo junto e valeu. Tchau, tchau.